sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo, nem esperança. Nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim, bom é ver-se assim. Hoje eu tenho o prazer de receber o cantor e compositor paraense Arthur Nogueira, hoje aqui comigo ao vivo, presencialmente com o violão na mão, aqui no Galeria. O Arthur, que emergiu na cena musical em 2009, de lá para cá lançou alguns álbuns, entre os quais Sem Medo Nem Esperança, de 2015, Presente, Antônio Cícero, em 2016, Rei Ninguém e Brasileiro Profundo, em 2022. Canções do Arthur já foram gravadas por Gal Costa, por Cida Moreira. Amanhã ele se apresenta no Sesc Vila Mariana com o espetáculo Arthur Nogueira Canta Antônio Cícero, Embarque para Citera. E a apresentação contará com participações muito especiais de Fafá de Belém e do Zé Manuel. Arthur Nogueira, seja muito bem-vindo. Estou feliz de ter você aqui, meu amigo, no Galeria. Eu que estou feliz, eu te admiro imensamente, você sabe disso, adoro o teu olhar sobre a música. E é sempre um prazer conversar contigo e estar perto. Então, muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui agora, ouvindo. Maravilha. Prazer. E eu já quero até chamar o pessoal para participar dessa conversa, que vai ser boa, no 11 97373 7229. Tem a turma também que está assistindo a gente na TV Digital, no canal aberto 2.5. Você pode assistir, né? O Arthur aqui com o violão, a gente aqui no estúdio. Tem a turma que está ouvindo a gente pelo aplicativo Cultura Play e também pelo Dial 77,9. Arthur, antes da gente entrar no show, né? Eu tenho uma curiosidade da sua trajetória que eu adoro, que eu acho legal você contar, até porque nós estamos no rádio, que é a sua ligação com o rádio, né? Essa voz linda que canta também já apresentou programas de rádio. Sim, porque eu sou formado em jornalismo. Então, eu sempre cantei, né? Desde os 12 anos eu já cantava em casa. Então, eu gostava de música, tinha conhecimento musical por causa do meu pai. E aí, na universidade, quando eu estava fazendo jornalismo, eu soube que ia ter um concurso para rádio da universidade lá em Belém, que é a Universidade da Amazônia. E aí eu fiz a prova, passei e entrei na rádio. E como era muito novo, ali eu tinha 16 anos, mas eu já tinha um conhecimento musical interessante por conta do meu pai e tudo, então ficava assim uma curiosidade legal, tipo, esse garoto fala de Cartola, sabe, fala de... Mas esse vozeirão sempre esteve aí, até na adolescência. Não sei. Mas aí era isso, assim, eu era uma espécie de prodígio, né? Eu comecei a cantar com 15 anos também, na noite. 15 anos? Meu pai tinha que ir, eu cantava num lugar lá em Belém, que meu pai era amigo da dona, e aí todo mundo sabia que eu cantava, então o Arthur tem que cantar aqui, eu comecei a cantar lá. E meu pai ia me acompanhando para eu poder cantar. Porque era 10 da noite, começava, era uma sexta-feira, imagina. Sim. Então... Você se recorda, você fala do seu pai e a música muito cedo na sua vida, mas você se lembra, assim, quando foi esse impacto que aconteceu a música? Porque a gente sempre tem, né, um momento que você fala, nossa, essa música... Eu me lembro perfeitamente. Com qual música foi? Meu pai botava discos para ouvir e eu gostava e tal. Mas teve um dia que ele botou Fatal, da Gal Costa, e eu ouvi Mal Secreto, do Jardim Macalé e do Ali Salomão. Sim. E aí eu me lembro que ali naquele momento eu pensei que tinha algo que eu não conhecia. E eu acho que era exatamente a poesia, né? O Ali, um grande poeta, assim como Antônio Cícero, que fazia canções. Então aquela letra, corro, choro, converso, tudo mais jogo num verso intitulado Mal Secreto. E a Gal cantando com aquela beleza, que enfim, o Fatal é um show icônico, né? Então aquilo me marcou. Aí eu fiquei louco pelos poetas, fui atrás nos discos, nas estantes do meu pai, fui atrás daqueles nomes, o Ali, os nomes que estavam lá no disco da Gal. E aí cheguei no Antônio Cícero, cheguei em todos os poetas que fazem música. E o Cícero você descobriu, você tinha quantos anos? Assim? Mesma época. Isso eu tinha 12, 13 anos. E aí, numa audição, assim, também, num fim de semana, em casa,
um tio meu, Antônio Maria, que na verdade não é meu tio de verdade, mas eu chamo porque ele é muito próximo da nossa família. Ele falou assim: ah, você gosta de poesia? Ouve isso aqui. Aí eram os Certos Acordes da Marina, que ele disse: o irmão dela é poeta e filósofo, então você vai gostar. E aí, quando eu li aquelas letras, eu lembro que eu peguei o encarte, os assuntos das letras falavam comigo diretamente. Interessante você falar isso, né? Porque eu lembro que quando eu escutei Charme do Mundo, Pois é, que eu que é a também primeira, era nossa, Charme do uma Mundo. adolescente, aquela música foi num impacto, né, na minha vida, assim. Fogo leve, né? Do mar ou de amar, E eu não acho sei. a cara do Cícero também, esse negócio de que mundo mais louco, até mais que eu. Mas o que eu quero é esse mistério, Sim. sabe? E outro dia eu estava vendo uma matéria, eu acho que no Fantástico até, sobre menopausa, e colocaram essa música. Eu tenho febre. Eu tenho fé. Fogo leve. Eu falei, mas gente, eu tinha 17 anos, nem pensava nisso. E faz sentido também, né? O fogo leve, do mar, enfim. Uma loucura. E quando é que você, e como, se conectou com o Cícero? Um pouco depois disso, 14, 15 anos, ele foi a Belém e eu vi no jornal e pedi pro meu pai me levar. E aí meu pai me levou lá e era um evento de filosofia, não era de música. Eu não entendia nada de filosofia. Pensava que eu ia encontrar o Antônio Cícero, compositor, né, poeta. E não, ele estava falando de coisas muito complexas sobre poesia e filosofia. E aí, no final, ele deve ter achado engraçado. Eu penso que o Cícero tinha essa... Ele gostava muito da vida presente. Então, eu acho que veio uma pessoa jovem ali, dominando assuntos, né, da vida dele e tal. Eu acho que ele achou muito interessante. Eu imagino que foi isso. E aí, ele me deu o e-mail dele porque eu dizia que eu queria... Como é que eu faço? Eu quero fazer música. Tinha um pouco essa coisa de querer começar a compor. Porque eu gosto de cantar, mas a minha onda é compor. Eu no início até eu não dava muita importância para a coisa da voz assim, porque o que eu queria era compor, cantar era uma consequência. Só que depois eu entendi que a mensagem chega pelo canto, por uma emissão vocal. Então aí eu comecei a querer melhorar o meu canto e dei mais atenção a isso. Mas no primeiro momento era essa curiosidade sobre fazer uma canção, fazer um poema. E aí o Cícero a gente começou a se corresponder. E Por ele, e-mail. por e-mail, e ele muito querido, ele me apresentou a Adriana Calcanhoto. Essa história é engraçada, porque uns anos depois, aí acho que já 2008, alguma coisa assim, a Adriana foi a Belém para fazer o show Maré, daquele disco dela, que tem esse nome. E aí eu comentei com o Cícero por e-mail. Falei, vou ver Adriana Calcanhoto. Eu sabia que tinha canção dele, acho que tem uma ou duas canções dele nesse disco. E ele respondeu assim, o Cícero era muito objetivo, aí ele mandou uma frase assim, que era, vou avisar pra você falar com ela depois do show, alguma coisa assim. Mandou só uma frase assim, ou pode ir falar com ela depois do show. Ele não dizia como, nada, ele só dizia assim. Sim. E aí eu fui com uma prima, que é praticamente minha irmã, a Rafaela. Você já tinha quantos anos aí? Ai, 2006, eu sou péssimo com data, mas eu nasci em 88, em 2006 eu tinha quantos anos? 2006, Sou 88. sou de humanas. 20 alguma coisa, vai, 20 e poucos, alguma coisa assim. Não, eu acho que Não, não. menos? Ixi, então eu sou pior que você na conta. Aí quando acabou, a Rafaela, minha prima, disse assim, vai lá. Eu falei, mas como que eu vou lá? Como é que eu vou entrar lá? Eu disse, mas ele não falou? Eu disse, mas sim, mas ele falou por educação. E aí fui arriscar. Cheguei, tava uma produtora na porta, assim, de onde parecia ser um camarim. E aí a produtora falou, eu sou amigo do Antônio Cícero. Claro, pode entrar. Foi assim, Foi assim. eu me lembro que eu não falei tanta coisa, eu sou o Arthur e tal. Aí, quando eu entrei, a Adriana contou, depois, que o Cícero tinha feito a mesma coisa com ela. E mandou só uma linha do tipo, receba o Arthur Nogueira depois do show. Alguma coisa assim. E ela avisou, então, olha, tem esse... E aí, quando eu entrei, que ela viu aquele garoto,
Ela tomou um susto, porque ela imaginou assim, com esse nome, Arthur Nogueira, Um homem mais velho, ela imaginou que quarentão. era alguém, e de repente chegou um garoto, e aí ela ficou muito intrigada, depois ela falou. Então agora veja como o Cícero foi realmente uma pessoa muito especial na minha vida, que sempre quis me ajudar, que sempre quis me incentivar, é por isso que eu estou fazendo tudo isso que eu faço. Você acha que o Cícero, eu leio assim, como ele foi meio um mestre? Foi, Foi totalmente. um mestre para você? Foi porque o que que acontece? Eu o conheci justo nesse momento da adolescência, que é quando a gente está entendendo, né, ou buscando compreender as coisas. E ele nunca ele nunca me influenciou a nada. Ele nunca disse, você tem que fazer assim, essa. Mas ele era tão brilhante que ele me convencia pelas atitudes, pelas coisas que ele escrevia. Então eu comecei a querer entender, me aprofundar nas coisas que ele falava, que ele conhecia. E isso acabou fazendo na minha cabeça, porque aí eu eu vi uma concepção de mundo que fazia sentido para mim. Então a gente era muito parecido também nesse lugar. Então ele fez a minha cabeça, por exemplo, com um livro de filosofia chamado O Mundo Desde o Fim. Esse livro me abriu minha cabeça e me fez, até, digamos assim, me formou politicamente, eu acho, pela forma como ele trata das questões todas relacionadas à modernidade e tal. Então, enfim, então o Cícero, eu acho que foi isso, foi um mestre. Eu digo que ele foi o poeta que me ensinou a ler poesia. Porque as pessoas, elas às vezes acham que poesia é um expurgo, é o que você está sentindo e que você precisa. Não, não, a poesia pode até ter isso, mas ela tem a beleza da forma. O Cícero era um poeta da forma. Então tudo no poema, nada é por acaso. A quantidade de sílabas, onde as sílabas tônicas estão posicionadas. Entendeu? Então essa questão da forma, ele me ensinou Ele era um poeta meticuloso, rigoroso. muito, absolutamente rigoroso. Tanto que ele demorou 50 anos para publicar um livro de poemas. Porque ele começou como letrista, com a Marina. A Marina, e aí essa história é ótima porque ele dizia, e ela desmentiu, que ela pegou um poema, roubou um poema da gaveta. E ela disse que ela jamais faria isso, que ela encontrou o poema no chão. Ah, eu já ouvi ela contando essa história. E aí, Que é o Casa Caiada, não é isso? é a canção da Alma Caiada. Alma Caiada. Que aí ela musicou, e a Maria Bethânia ia gravar, seria a primeira canção de Marina e Cícero, imagina, já na voz de Maria Bethânia, mas a censura da ditadura proibiu a gravação da Bethânia. E aí, anos depois, a música foi liberada e quem gravou foi a Zizi Posse. Então existe uma canção chamada Alma Caiada, a primeira parceria de Marina e Antônio Cícero. Certo. Sabe, Arthur, que eu acho interessante você falando da sua conexão com a poesia do Cícero. E eu também, muito pequena ainda, né, lá nos anos 80, 16 aninhos, 17, na adolescência, eu também me conectei muito com a poesia do Cícero pela voz da Marina, né? Mas demais, assim. Pela perspectiva de uma mulher forte, corajosa, às vezes nas entrelinhas, mas diretamente cantando sobre liberdade, sobre desejo, né? Formas de amar. E ler o Cícero agora, a partir de uma perspectiva, né, da sua perspectiva, de uma perspectiva masculina mesmo, eu posso dizer, é de uma beleza, assim, foi tão forte para mim, sabe? Eu acho que eu conheci o Cícero melhor agora por você. Poxa, que bom. E é claro que você já faz isso, né? Desde o presente, desde as parcerias. Você sempre fez. Eu sempre homenageei o Cícero, sempre com ele. Essa é a primeira vez sem ele, né? Porque o presente nós fizemos shows, a gente fez junto, ele no palco e tal. E agora pela primeira vez sem ele. A Marina me disse uma coisa bonita depois do show. Ela disse que é realmente isso que você está falando, é como se fosse o Cícero em primeira pessoa, né? Quando eu canto. E também eu acho que tem um outro aspecto que é o seguinte: a Marina e o Cícero são irmãos. E eles
tinha um processo de compor, de se encontrar para compor, e ela fala sempre sobre isso, de conversar, tomar um uísque e falar sobre a vida deles, os amores, e aí aquilo ia virando e tal. Eu já conheci o Cícero numa fase que o Cícero estava afastado da música. Porque como ele demorou para publicar, depois que ele começou a publicar, esse era o grande desejo dele. Ele falava como o pai dele, por exemplo, foi um cara brilhante que não tinha publicado. Então ele, depois que ele se sentiu seguro para publicar os poemas, ele queria fazer isso. Então o tempo que ele levaria fazendo uma letra, ele poderia fazer um poema para o livro dele. Então eu o conheci nessa fase. Então como eu sabia disso e sou fascinado pela poesia dele, eu queria que ele publicasse, toda hora eu ficava dizendo, Cícero, quando você vai fazer outro livro? O último faz 10 anos e tal, eu ficava falando, né? Que ele demorava. Então a minha leitura para a obra dele sempre foi poética. Então as nossas canções tem um caso ou outro que a música surgiu primeiro, mas no geral surgia dele estar escrevendo poesia ou de algum poema que ele lia para mim no telefone, o que também era um privilégio, e às vezes eu podia dizer, nossa, mas esse é musical. E tem um caso também do Brasileiro Profundo, que foi a nossa última, assim, a gente tem uma música que a Fafá vai cantar no show que eu vou fazer, que se chama Amazônia, que foi a última que a gente pensou juntos, assim, porque é um poema longo que ele adaptou para letra, para caber numas ideias melódicas que eu tinha e tal. Mas, por exemplo, Brasileiro Profundo foi uma música que ele fez para mim, um poema, porque eu queria fazer um disco sobre o Brasil, eu estava pensando sobre isso. Então essa, de fato, ele me ofereceu diante do que eu estava pensando, né? Que é linda, eu adoro Brasileiro Obrigado. É Profundo. super simples, né? Mas é tão profunda, ela é tão curta e tão direta. Então é isso. Então a gente tinha essa relação que era poética, entendeu? E era o maior prazer para mim, assim, ouvir o Cícero dizendo um poema no telefone, sabe? Ou então a gente juntos, depois que eu tinha já colocado música, eu tinha uma ideia, ajustando, foi o caso de Amazônia. É um poema longo que eu tinha umas ideias melódicas e ele adaptou o poema para melodia, para virar uma canção, fez uma versão mais sucinta do poema, porque é um poema longo. Então essas coisas assim são momentos inesquecíveis para mim. Sim. Bom, tem muito assunto ainda, mas eu quero que você fale sobre o nome Embarque para a Citera, que é muito interessante. Você sabe que é um nome que eu fiquei em dúvida porque é difícil, né? Assim, a princípio. Mas eu não encontrei outro nome para esse show. Eu passei muito tempo pensando qual seria o nome de um show meu em homenagem ao Cícero. E faz parte de uma letra, né? Exatamente, é um poema que eu musiquei, que vira uma letra, não sei como depende de como a pessoa encara essa relação, né, da poesia com a música. Sim. Mas isso é um quadro. Sim. A Ilha de Citera se diz que é a ilha onde nasceu Afrodite, então é a Ilha do Amor. E aí tem um quadro, o Embarque para Citera, do Watteau, um pintor francês, que mostra pessoas da sociedade indo em busca de Citera, embarcando lá e tem um navio e tal. Porque aí era como se representasse a liberdade, você sair de dentro daquele ambiente burguês, da moralidade burguesa, e ir para uma ilha onde você ama, onde os seus desejos estão livres. Então eu achei que isso tinha a cara dele. Tá. E ele adorava esse quadro, tanto que ele fez o poema, né? Comparando um rapaz ao embarque para Citera. Um rapaz que era o derradeiro barco para Citera. Ótimo. E aí eu falei, vai ser esse nome, porque tudo bem, quem não entender vai descobrir uma coisa bonita, enfim. E aí eu não achei outro nome, e esse é o nome do projeto, que tem dessa nossa canção, tá citado lá o quadro. E a recepção do público está sendo linda com esse show, né? As pessoas ficam muito, muito emocionadas, elas dizem. E eu também, porque a história do Cícero, né, na vida e na morte,
é muito É muito intensa. intensa. A morte eu quero falar ainda. Eu podia até pra você se segurar ainda. Tá, Mas então é muito intensa. Então as pessoas é impossível, eu acho, elas não se emocionarem com isso, porque as coisas que ele escreveu parece que ganham outro sentido, ganham mais força agora depois que ele morreu. E isso é o que me consola, por um lado, enquanto o amigo que está com saudade dele, porque primeiro foi uma decisão e porque é, ele queria isso, ele queria que a obra dele tivesse força, já que ele não poderia, né? Porque, enfim, estava envelhecendo e a gente vai ficando mais frágil e tal, mas ele queria isso. Então, me conforta ver essa potência, muito. Foi muito entendeu? potente a passagem dele, mas É. muito. E foi também política, né? A gente pode Sim, chamar de certa tudo. forma. Mas a gente vai entrar nisso. Admirável. Vamos tocar uma música? Vamos. Qual que você vai começar? Você tinha me pedido Olhos Ai, é. Felizes, Coisa que linda. para mim é a cara do Cícero também quando ele fala: Eu gosto de olhar o mundo, não ligo para o que dizem, meus olhos são felizes. Vem cá, amor, me dá um beijo. Pra mim, o seu olhar tem ondas feito mar. Vem se quebrar em mim que eu deixo, pois é só seu o meu arpejo de paixão. Gente bonita é um tição que atiça a vida do coração. Ver não se evita, não. Eu gosto de olhar o mundo, não ligo pro que dizem, meus olhos são felizes. Eles não querem ser profundos, deixe o olhar ser vagabundo, ser em vão. Gente bonita é um tesão que atiça a vida do coração. Ver não se evita, não. Deus do céu. Essa me emociona profundamente. Você não pensa em gravar, não? Eu vou gravar o show, Você vai gravar o show vou. e vai disponibilizar. Pretendo, em áudio e vídeo. Ah, que coisa mais Porque linda. é o que eu tava falando, não sei, eu acho que eu não vou fazer mais esse show. Esse é o último. Você tem certeza disso? Ele me contou isso, mas eu não tô muito crente. Eu não tenho certeza, mas eu tô. É muito intenso, né? É muito bonito, mas é muito intenso pra mim. E. Então eu quero ter o registro, porque eu acho que é um momento importante e eu quero que esteja registrado. Sem que necessariamente eu. Então aí qualquer pessoa pode assistir, pode ver, sem que eu esteja fazendo. Eu, na verdade, você sabe que eu tinha decidido que eu não ia mais fazer shows. Eu seria um artista que faria discos, faria canções, mas eu não ia fazer show. Por quê? Porque o mercado da música mudou muito. É cada vez mais difícil a gente conseguir divulgar, conseguir ter um espaço como esse aqui. Então eu ficava chateado às vezes com isso me tirava o meu ânimo para compor, para fazer o que eu gosto, que é compor, escrever. Então aí eu falei, não, então eu vou ser um artista de estúdio. O show, fora que eu fico muito nervoso também, né? Eu fico muito nervoso porque eu tenho uma certa timidez que eu não sei lidar em certas situações, assim, com as pessoas e tal. Então eu pensei, não, tudo bem. Só que aí com a morte do Cícero, eu senti que eu tinha que fazer, que eu tinha que cantar, que o que eu podia fazer era ir pro mundo
falando dele, cantando as canções dele, para exatamente também é, reiterar essa potência que eu tô falando, de como a obra dele ficou ainda mais forte agora. Então eu tinha que fazer com que essa obra ecoasse. Sobre essa perspectiva Exatamente, sob que essa é muito perspectiva. linda. E, de certa forma, penso também, Arthur, você foi um dos amigos que recebeu o e-mail de despedida do Cícero. Vocês fizeram muito para elaborar um luto também, né? Uma parte aí desse luto. Eu falei isso já algumas vezes, que é curioso, assim, porque o pior luto, a minha pior fase nesse sentido, foi quando Cícero estava vivo e eu soube que ele estava com Alzheimer. Quando que ele foi diagnosticado? Foi um ano entre o diagnóstico e a morte dele. Ele Tá, morreu. então 2023 deve ter sido. E aí ele morreu em 2024, em outubro. Então foi mais ou menos ali, né, em 2023. E aí, quando eu soube da notícia do Alzheimer, eu sofri um luto muito forte. Porque era impensável para mim que o Cícero não tivesse como falar brilhantemente sobre as coisas que ele falava, escrever os poemas que ele queria. Então aquilo para mim foi uma dor tremenda, era a morte em vida. Porque né? É. Para quem tem alguém próximo que sofre com isso, é uma morte em vida, não dá para negar. Então quando ele morreu de fato, que ele não falou para ninguém, e eu recebi o e-mail dele... E ele ainda tinha lucidez, né? Ele tomou Não, essa decisão. eu fiquei muito, muito assustado, porque quando ele descobriu o Alzheimer, foi porque ele teve uma confusão mental, ele passou um tempo no hospital, inconsciente. Ele teve não sei como é que chama Que é isso. um sintoma, uma ausência. Né? E aí, só que depois ele voltou a si. E ele, é claro, ele estava frágil, e aí ele ficou muito deprimido, porque exatamente por isso que eu estou dizendo, ele tinha consciência dessa morte em vida, de que em breve... estava por vir. De que em breve ele não saberia quem são as pessoas, que em breve ele não... Então ele foi ficando fraco, porque ele foi ficando muito deprimido, não queria comer. Então as últimas vezes que eu tive com ele, eu pensava assim, puxa, mas que coisa... Não é o Cícero, cadê o Cícero, né? Então a morte dele, que teve todo esse significado, ela... É claro, eu tô vivendo um luto, mas é isso, é um luto que eu ressignifico. Porque ele parece que ele tá mais vivo do que nunca, mais do que quando ele estava vivo nessa situação, entendeu? E porque ele quis isso. Que coragem, né, Arthur? É. Achei tão... Aquilo mexeu comigo de um jeito, assim. Refleti tanto sobre a morte. E que potência mesmo, né? Quando eu abri o e-mail, eu não entendi nada, porque eu tinha falado com ele dias antes, eu não sabia, ninguém sabia. Quando eu li ele dizendo que estava na Suíça, e eu entendi... O que ia acontecer. Eu falei, meu Deus, o Cícero é... Eu lembro que eu saí assim, dei um grito assim pra minha mãe. Mãe! Eu tava na casa da minha mãe em Belém. Olha o Cícero, assim, sabe? Olha o que o Cícero fez ainda, ele é foda. Eu falei, desculpa até a palavra, mas foi o que veio assim, foi uma coisa intensa. Foi mais um orgulho do que tristeza. Aí depois eu chorei, obviamente, Sim. porque eu nunca mais ia ver meu amigo. E eu me despedi dele sem saber que era despedido, né? Da última vez que a gente se viu. Então fica um sentimento de... Poxa, eu queria saber que aquele... Eu jamais ia tentar evitar que ele fizesse. Eu acho que ele não falou porque não era uma coisa fácil de se falar, né? Para as pessoas, e temia que as pessoas fossem querer evitar. Fazer algo, né, para evitar, mas eu jamais faria isso. Acho importante situar o nosso ouvinte, né, que chegou agora ou não está muito por dentro, mas o Cícero, ele foi para a Suíça e fez, acho que eu posso chamar até de procedimento, né? Da morte assistida. De morte assistida, morte voluntária assistida. Eu não consigo nem chamar isso de... Para mim, isso não é suicídio, isso está bem longe de ser suicídio. Eu acho muito digno. E na sequência ainda saiu aquele filme do Almodóvar, o Quarto ao Lado. Né? Eu fui assistir pensando, ai meu Deus, vai ser difícil ver. Sim. E tal. Só que é isso, na verdade, ninguém sabia, então foi... Não teve aquele processo do filme, né? O Marcelo teve, né?
O companheiro dele foi quem Companheiro esteve dele. com ele na Suíça. Mas os amigos, nem a Marina, nós soubemos já. Nem a Marina, né, foi Não. avisada. Quando que foi o último encontro de vocês? Saiu agora pela Companhia das Letras o livro com a poesia reunida do Cícero, que eu estou até com ele Tá aqui. com ele aqui, sim. Chamado Fugaz. Fugaz. E aí, a Marina tinha sugerido que tivesse um audiolivro também. Porque é verdade, o Cícero dizendo os poemas é uma coisa incrível. Parece que a poesia dele fica ainda mais poderosa quando ele diz. E aí a Marina falou, acho que tinha que ter um audiolivro do Cícero dizendo os poemas. E aí sugeriu que eu o convencesse Tá. para ele fazer. E é até engraçado que como ele era muito rigoroso e autocrítico, ele dizia assim, mas que maluquice, vocês... Quem que vai querer ficar me ouvindo dizer esses poemas? Falava assim, sabe? E aí ele não queria fazer, até que a gente convenceu, eu, Marcelo, e aí nós fomos pro estúdio. Então eu fui ao Rio 3 vezes em 2023 para ir com ele pro estúdio. Então aí a Adriana Calcanhoto veio também e a gente meio que deu esse suporte para ele fazer lá na hora. A gente produziu esse trabalho. E a última vez que eu o vi foi da última vez que a gente gravou, quando a gente terminou, porque ele não leu tudo num dia só, né? A gente particionou assim. E aí no último dia eu não entendi, eu achei estranho, porque ele falou assim: ah, eu queria levar você para jantar. Eu vi um restaurante francês, e eu achei que aquilo não combinava com Cícero, porque na verdade ele gostava de ir pro bar, Lagoa, ele gostava de ir pro... Não era muito a cara dele, eu nunca tinha ido com ele num restaurante assim, numa coisa mais especial, digamos assim. Fomos, eu, ele e Marcelo, e depois eu entendi que era porque aquele era o A despedida. o último dia. Foi a última vez. Tem um poema do Cícero que eu lembro só de uma parte, que Qual? Eu não lembro do nome do poema. Acho que é Desejo só, pode ser? Desejo. Desejo. Só o desejo não Vida passa. valeu. Vida valeu. Não te repetirei jamais. Vida, valeu, não te repetirei jamais. É lindo, né? É lindo isso. Ele sempre falou, né, sobre essas coisas. Isso que é... E aí, A morte sempre atravessou a obra dele de uma certa sobretudo forma. mais pra cá, né? Ele pensava sobre isso, falava sobre isso. E ele sempre defendeu em artigos, ele era colunista da Folha, ele defendia a eutanásia, falava sobre essa... Isso é um tabu, ainda mais um país como o Brasil, que é religioso, né? Que você assistiu o documentário Apocalipse dos Trópicos. Não, ainda não vi, tenho que ver. É um fanatismo, sabe? Desmedido, e esse pessoal legislando. Então isso é um tabu gigante, né? É um tabu, mas ele sempre lutou contra todas essas questões, assim, que passavam pela, digamos, por uma irracionalidade. Ele, enquanto filósofo, ele analisava tudo à luz da razão. Então, ele sempre falou nos artigos. Esses dias eu resgatei um artigo dele na Folha sobre essa questão. Então, é isso, assim, ele sempre falou, sempre tratou desses assuntos. E é bonito, assim, nesse livro, o último poema se chama Fruto do Acaso. E aí, olha o que ele diz aqui. Não é o último, é o penúltimo. Fruto de acaso, atrás de acaso, atrás de acaso é minha vida. Assim como será a minha morte, resultado imprevisível do puro azar, a menos que, quando sentir em mim o ocaso de mim, eu tome a dianteira e tenha a sorte de encontrar um modo digno de me mandar. Olha, fico arrepiada. E de me é legal assim, de me mandar, de ir embora, mas também de me mandar, de decidir por mim, né? Sim. Então é demais, assim, é incrível. Vamos com mais uma? Posso pedir também? Pode, claro. Inverno. No dia em que fui mais feliz, eu vi um
avião, se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz. Linda, linda! Ah, essa canção é uma das que Sentindo também é assim. da minha vida, né? Dele, da Adriana, Adriana, sim. Inverno, do álbum A Fábrica do Poema, da Adriana, que é um dos discos da minha vida, assim, nesse momento que eu contei ali, de quando eu tava descobrindo, esse disco fez a minha cabeça. Eu tenho que te dizer, mas eu acho que eu já te contei isso, porque quando eu assisti o show em fevereiro, foi em fevereiro, Foi em né? fevereiro. Por acaso, Marina Lima e o Marcelo sentaram bem na minha frente. Eu Olha estava só. lá sentadinha, bonitinha, chegaram os dois, sentaram na minha frente. E eu vi a Marina se debulhando de chorar. Eu ficava emocionada de te ver e de vê-la chorar também, né? E ela ficou muito emocionada com esse show, tocou profundamente. É, o show é dedicado a ela e ao Marcelo. Sim, você fez uma linda... Essa projeção também que tá no show. É porque o que que acontece? Eu, quando eu fui fazer, eu tive clareza que teria que ser solo. Porque a minha relação com Cícero passava muito por eu e ele, assim. Então eu achava que não tinha que ter no palco músicos, uma banda. Teria que ser o máximo eu e ele. Então eu tive a ideia de ter projeções, de ser um show com cenário de projeções, para que o Cícero tivesse também, porque em muitos momentos ele aparece também nas projeções, então é como se tivesse só eu e ele. E aí me ocorreu isso, o mar é uma imagem muito presente na poesia dele, né? Ah, se eu fosse marinheiro, um amor em cada porto. Então ele sempre falava dessas coisas e tal, né? E aí eu pensei, por causa de um poema, um dos últimos também dele, que o Marcelo encontrou no escritório dele, que fala Marcelo, Marina e o mar. Eu tive essa ideia de começar com o mar, então aí tem uma projeção da palavra mar, e ao longo do show esse mar vira Marina e depois vira Marcelo. Então eu tive essa ideia, e aí por isso que eu queria que eles estivessem, eu não contei que era isso, Foi uma surpresa, foi então. uma surpresa para eles, então acho que isso os emocionou, né, também, porque tem o poema que o Cícero fala, e eu acho que esses são os os grandes amores da vida do Cícero, né? O Marcelo, 40 anos de... 40 anos. Uau! O mar, não só como... O mar... O Cícero não ia muito à praia. Eu nunca fui à praia com o Cícero, em todos os anos de nossa amizade, assim. Mas é o mar enquanto imagem poética. Eu acho que quanto poesia também. Não só o mar.
físico, né, digamos assim. Então, a poesia, a Marina, que foi quem transformou esse erudito num letrista popular, o que é incrível, Incrível. e o Marcelo, que foi o grande amor, né, dele na vida e na morte, né, que o Marcelo que teve com ele em todos os momentos. Ó, tem um pessoal aqui mandando mensagem no 11 97373 7229. Ele não se identifica, mas eu achei assim simbólico essa mensagem. Amo vocês. Olha, muito obrigado, poxa. Aí, estou assistindo pela TV digital, sou nortista, moro em São Paulo. E é tão lindo ver um profissional da nossa terra ter Ai, essa que bom. visibilidade. Parabéns, meu mano. Ele Que mandou bom. aqui. Ó, mandem as mensagens aqui no 11 97373 7229. Espero vocês no show, eu já ia dizer isso isso. amanhã. O show, ele tem uma narrativa toda que você constrói. Eu imagino que escolher o repertório foi fácil, foi difícil, muita coisa ficou de fora. Foi fácil, porque o que que acontece? Eu tinha certeza que eu tinha que cantar as canções também que eu fiz com o Cícero. Então, primeiro voltei às coisas que a gente tinha feito, e aí me ocorreu esse tema e eu fui construindo o roteiro de acordo com esses 3 temas, Marcelo, Marina e o Mar, e as canções que nós fizemos. E então, como eu conheço muito a obra do Cícero, né? Convivi muito com ele, sei como ele pensava, do que ele gostava, eu acho que eu escolhi o que ele gostava, assim. Fui por esse viés. Os poemas que eu escolhi para dizer no show, as canções. Eu penso muito nele também. O que o Cícero ia gostar que eu cantasse, que eu dissesse, sabe? Tem alguma parceria de vocês, alguma música, né, dessa parceria que foi um divisor de águas, no caso, na sua trajetória, Sem Medo ou na Nem estética? Esperança. Sem Medo Nem Esperança. Porque Sem Medo Nem Esperança foi gravada pela Gal Costa. Isso foi uma coisa impensável, né? Pra mim, assim, sei lá. Então foi importante, foi muito importante aquele momento em que a Gal gravou Sem Medo Nem Esperança. Agora, todas as canções, é isso que tem. O Cícero acho que com a Marina é assim também. O Cícero era tão especial na maneira de pensar que quando ele fazia alguma coisa, aquilo meio que se tornava o carro-chefe, assim, do disco, mesmo que não fosse só dele, entendeu? As coisas do disco, não fosse um disco só, mas as coisas que ele fazia acabavam ganhando sempre um protagonismo pela força. Então, por exemplo, esses títulos todos da Marina, né? Simples como Fogo, Olhos Felizes, nomes lindos de disco que vêm de parcerias com o Cícero. Charme do Mundo. O Certos Acordes, que é lindo esse nome também, né? De onde tem Charme do Mundo, é de uma música chamada Seu Nome. Então o Cícero era muito especial. Então todas as canções que a gente fez, quando tinha uma coisa minha do Cícero, sempre era algo que eu tratava como muito importante em qualquer grupo de canções que eu tivesse. E muitas vezes ele foi por exemplo, Brasileiro Profundo é o nome de um álbum meu, uma canção nossa, que guiou o conceito desse disco quando a gente fez. Sem Medo Nem Esperança é o nome de um disco meu, que também é um nome muito impactante, eu acho, assim, né? Muito forte. Super. Então é isso, assim, fazer algo com Cícero era a certeza de... E eu penso nesse Sem Medo Nem Esperança, também me leva um pouco a passagem dele, sabe? Sim, pronto. Já me leva assim, sem medo nem esperança. Bora! Sabe assim? E também tem um isso. detalhe, sem medo nem esperança é quando você tá pleno agora, digamos assim. Porque aí você não tá carregando uma expectativa nem de algo bom, nem de algo ruim. E quando ele não tava pleno, agora, aí não fazia sentido. Então, tudo é coerente. Vamos ouvir? Sem Medo Nem Esperança? Pode ser. Pode ser? Não sou mais tolo, não mais me queixo, não tenho medo nem esperança, nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim, bom é ver-se assim, de fora de si. Eu viveria tantas mortes.
e morreria tantas vidas e nunca mais me queixaria. Nunca mais, não sou mais tolo, não mais me queixo, não tenho medo nem esperança, nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim. Bom é ver-se assim, de fora de si. Eu viveria tantas mortes e morreria tantas vidas e nunca mais me queixaria. Nunca mais. Mais uma linda, 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 linda. Chegou a mensagem aqui. Tenho orgulho dessa música imensamente, né? De todas. Renata, escutando a gente na Vila Mariana. E... Olha só, amanhã um show é no Sesc Vila Mariana. Exatamente. E falando que quer ir ao show. Pronto. Oba, obrigado, vou Sesc. adorar. Temos ingressos ainda, Arthur? Acho que sim, no portal, tem no ingresso. Sesc, sim. E tem surpresas aí para essa noite, né? Participações especiais, Tem. essa música que você citou. O que acontece? Eu chamei a Fafá de Belém para estar lá, porque a Fafá é a grande cantora da minha terra, né? Que leva Belém no nome há 50 anos. No Brasil, quando ninguém sabia onde era Belém. Cara, isso é uma realidade, assim. Eu, quando era adolescente, a gente tinha uma autoestima baixa, porque você vinha para cá e ninguém sabia, não tinha conhecimento sobre a cultura do norte e tal. Isso, felizmente, está mudando. E aí eu fico pensando na Fafá, né? Há 50 anos, imagina como era. Se para mim, quando eu vim, já era assim. Então... a gente fez uma música, eu e Cícero, chamada Amazônia. E eu pensei na Fafá para cantar. Achei que seria muito forte ela cantar isso. Ainda que a letra fale, que diga que não vai cantar a Amazônia. Apesar de se chamar Amazônia, tem essa coisa interessante, coisa de poeta, né? A música se chama Amazônia, mas ele não fala, não canta a Amazônia, digamos assim. E aí a Fafá adorou essa música quando eu mostrei, e aí ela disse, eu quero cantar. Não teve oportunidade, e aí quando veio o convite para o Vila Mariana, que é um teatro grande, que era uma coisa também que me deixava super nervoso, porque no Brasil as pessoas não sabem quem são os poetas, muitas vezes. Conhecem a música da Marina, não sabe que o Antônio Cícero fez a letra. Então, a pessoa vê Arthur Nogueira, que eu sou um artista independente, canta Antônio Cícero, pode ser que não diga nada para muita gente. Então, eu sempre fico nervoso nesse lugar. E aí eu pensei, puxa, ter a bênção da Fafá, né? Num momento como esse, vai ser muito importante em todos os sentidos. E aí eu fiquei feliz que ela topou e ela vai estar lá amanhã cantando essa música que um trechinho... Inédita, né? Não queira que eu cante a selva ou o rio, Amazonas, cujo silêncio a fluir às minhas costas. No entanto, escuto às vezes imerso em trevas. Um trechinho. Linda, 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 linda. A Fafá vai estar lá amanhã cantando essa música. E Zé Manuel também? E o Zé Manuel, que é um grande pianista, um grande artista de Pernambuco, vai tocar piano. Imagina, para mim é uma honra o Zé tocar uma canção que eu fiz. Ele vai tocar só essa canção, não? Não. Outras tem canções outras também. surpresas. Ai, que coisa linda. Vai ser lindo esse show, hein? Tomara. A Fafá já gravou, você já fez um dueto com ela, com uma música do Consegui. Sim, no meu álbum Rei Ninguém, de 2017, quando eu conheci a Fafá, a gente se conhecia assim, mas não éramos próximos, eu a convidei para cantar no disco.
ela topou, e a gente gravou uma canção minha e do Cícero com ela chamada Consegui. Eu gosto dessa música. Que bom. Gosto. Eu também adoro, assim, eu acho que tem essa intensidade da Fafá, né, essa E música. tem uma levada, que tem uma coisa meio Belém aí Porque eu achei que também. seria interessante pensar no Antônio Cícero nesse contexto, Isso, né, de Belém, assim. bonito, Que bom, obrigado. bonito. Então ela cravou já, e aí se tornou uma amiga, né, porque a gente tá cada vez mais próximos. Eu produzi um álbum dela chamado Humana, dirigi shows dela já. Eu tô produzindo um novo álbum dela que vem por aí. Então ela se tornou, felizmente, assim, uma pessoa muito próxima e que é muito importante na minha vida. Esse álbum eu gosto demais e também tem um outro álbum que você produziu, que é o Só, da Da Adriana Adriana. Calcanhoto. Durante Que a pandemia, adoro. um desafio imenso, porque ela estava fazendo canções sobre a pandemia e nós estávamos isolados em casa. E como é que faz um disco, né? Sem ninguém se Sem encontrar. Porque existe, a gente trabalhar de forma remota, todo mundo trabalha hoje, é muito fácil. Alguém que está na Europa pode gravar um violão numa música que eu estou produzindo aqui, ok. Mas o álbum inteiro, sem ninguém se encontrar, foi um desafio muito grande, assim. E a gente viveu intensamente esse processo, cada um na sua casa, durante a pandemia. E é um álbum chamado Só, né? Que é como estávamos todos nós. Nossa, eu escutei demais, e não só escutei, mas eu assisti todo aquele álbum visual que ela fez mais de uma vez. Mas eu gostei muito. A gente já está terminando, infelizmente. Eu vou pedir para você fazer a última chamada aí para esse show e finalizar com alguma curtinha também. Vamos, tá bom. Então, Você gente, eu escolhe. espero vocês amanhã no Sesc Vila Mariana, às 8 da noite. Arthur Nogueira canta Antônio Cícero, poemas e canções desse meu grande amigo e grande poeta, com participações de Fafá de Belém, do Zé Manuel no piano e do Luca Francisco na guitarra, que é um parceiro meu mais recente. Vai ser uma noite, eu acho, muito emocionante e eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá no teatro. Coisa linda. Então, para finalizar, você escolhe, Arthur. Puxa, eu não sei. O Cícero adorava, dentre as músicas dele e da Marina, ele dizia que a favorita dele era essa. As coisas não precisam de você. Quem disse que eu tinha que precisar? As luzes brilham no vidigal e não precisam de você. Os dois irmãos também não precisam. O Hotel Marina, quando acende, não é por nós dois, nem lembra o nosso amor. Os inocentes do Leblon não sabem de você. E o farol da ilha procura agora outros olhos e armadilhas, outros olhos e armadilhas, outros olhos e armadilhas, outros olhos e armadilhas. Chave de ouro. Meu querido, obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado a toda a equipe técnica, toda a Coisa equipe da linda. rádio. Celção, Roberto, o pessoal Leonardo, a turma toda, Rafael, a turma toda que faz acontecer essa transmissão. Ainda bem. Um beijo, gente. Amanhã tem mais às 10 da manhã no Galeria.